Amados irmãos e irmãs, paz e bem, feliz Páscoa para todos novamente. Estamos na oitava de Páscoa, na semana de branco, né? Como eu dizia, semana in albis, na qual aqueles que foram batizados usavam a veste branca, hábitos, para no domingo trocar hábitos, a veste, por hábitos, costumes e comportamentos novos, a vida nova em Cristo. E o Evangelho para hoje é Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Você pode acompanhar com a sua Bíblia. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de escutar um texto bastante interessante dos chamados discípulos de Emaús. Eles estão confusos e vão a Emaús, que é uma cidade que tem um certo simbolismo para o povo de Deus, porque lá tinha acontecido uma batalha em que Judas Macabeu, que era um herói nacional, teria matado os pagãos. Era um lugar simbólico e eles foram lá tentar fazer uma leitura dos acontecimentos, porque ali se dizia sempre: o Messias devia vir para salvar e libertar Israel dos seus inimigos. E este que nós seguimos como Messias morreu na cruz e até agora não sabemos se ressuscitou. Eles foram para Emaús procurando respostas. Jesus os acompanha no caminho, mesmo na direção errada.
para dizer que Deus vem ao nosso encontro mesmo quando estamos errados, não para confirmar o nosso erro, mas para nos libertar dos nossos enganos. Vejam que, numa certa altura, Jesus vai corrigi-los de maneira muito severa, vai dizer: como sois sem inteligência, estúpidos e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. Aqueles homens vinham, os dois comentando e se lamentando sobre tudo o que tinha acontecido. Como pode ter acontecido um dos 12 trair o mestre, vendendo-o por 30 moedas de prata? Como pode ser que um dos 12, Pedro, tenha negado o mestre? Como pode ser, e nós sabemos que um dos discípulos correu nu para não ser visto com o mestre e preferiu passar esta vergonha de ser visto nu, mas não quis ser visto com o mestre? Como pode acontecer que Pilatos, sabendo que ele era justo, resolveu condená-lo, lavou as mãos e condenou? Como pode ser que o povo, ao invés de escolher a Cristo, escolheu a Barrabás, um ladrão? Eles vinham se lamentando sobre tudo isso. E vinham também já sabendo de algumas coisas, que as mulheres tinham ido ao túmulo, não tinham visto o corpo do mestre, vinham comentando sobre coisas que tinham acontecido ali. Houve um terremoto, houve também uma outra coisa curiosa, que os soldados ficaram com muito medo e ficaram como mortos, e os vivos ficaram como mortos e o morto saiu como se estivesse vivo, quer dizer, saiu vivo de fato, não é? Então eles vinham tentando compreender todas as coisas, mas vinham tomados de tristeza, de desânimo e de medo. Esta cena descreve também, é uma cena catequética, que descreve também uma celebração litúrgica com 2 momentos: o momento da palavra, e eles dizem, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, quer dizer, o momento de escuta da palavra, e depois o momento em que ele reparte o pão, e eles o reconhecem no partir do pão. Amados irmãos e irmãs, possamos hoje pensar que a nossa leitura da vida muitas vezes não é a melhor e nem a mais correta, e possamos deixar que Jesus, com a sua palavra, nos ilumine e nos ajude a reler a história a partir do elemento da fé e a confiar, como dizia Teilhard de Chardin, que Deus conduz a história, que nada é por acaso, que há uma mão de Deus que conduz a história, não controlando e nem tirando a liberdade humana, mas a providência divina conduz a história. Esses homens estão com o coração gelado, estão paralisados pelo medo. O medo paralisa a pessoa. O problema é que eles não conseguem enxergar, não conseguem crer no que aconteceu. Tem um teólogo francês que diz: não é a luz que é forte, mas são nossos olhos que não são preparados para acolher tamanha luz. E Jesus vai aos poucos fazendo-os entender a Sagrada Escritura e a teologia da cruz, que eles não conseguiam entender. Jesus usa palavras fortes, chama esses homens de gente sem inteligência, mas a tradução do grego poderia ser mais forte, chamando de estúpidos, até de gente malvada ou perversa, quer dizer, dura de coração, com coração lento. Pois bem, gostaria de concluir a nossa meditação com algumas palavras conclusivas. Vamos lá. Primeiro, Jesus trabalha no coração desses homens para recuperar neles a esperança. Quanto tempo dura este tempo de recuperação da esperança no coração humano que perdeu a esperança, que se decepcionou? Esse tempo pode durar semanas, meses ou até anos. Então, se você está vivendo esse momento de desânimo, de angústia, de medo e de descrença total,
saiba que Jesus está caminhando com você, mesmo que você não perceba. Eles não perceberam que era Jesus e os olhos deles estavam fechados. Então Jesus está caminhando com você. E Ele quer que você, que eu, que nós entendamos o sentido da vida. Então esse tempo de recuperação pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até a vida inteira. O importante é entrar no caminho da esperança. O que é mais importante não é a velocidade, mas é a direção. Se estamos no caminho certo, vamos longe. Precisamos de alguém, segunda conclusão, precisamos de alguém que nos ensine o verdadeiro sentido da Escritura. Na Escritura não é cada um por si. Precisamos ouvir a igreja, precisamos ouvir o magistério, precisamos ouvir a interpretação dos santos padres, dos antigos padres da igreja, que fazem interpretações belíssimas. O Papa Bento chamava muita atenção para a necessidade de escutar o que dizem os padres da igreja antigos sobre os textos bíblicos. Terceira coisa importante, a vida precisa voltar a ser vivida com entusiasmo. Aqueles homens estão caminhando cabisbaixos, como se a vida tivesse perdido o sentido. De fato, para eles tinha perdido, não é? Mas nós precisamos voltar a caminhar com entusiasmo. Não podemos parar na dor, na injustiça, no medo, no erro, mas precisamos vencer todo o desânimo. Não podemos imaginar que as coisas são assim mesmo. Eu não posso fazer nada quanto a isso. Devemos crer no ser humano, devemos crer em Deus, devemos crer que a história humana pode ser construída com a nossa ajuda. Amados irmãos e irmãs, não sejamos como estes homens sem inteligência, sem capacidade de interleger, quer dizer, de ler os acontecimentos da vida. E não sejamos lentos para crer, com o coração lento para crer, mas que o Senhor nos dê a graça de, celebrando em cada Eucaristia, ouvindo a palavra, partindo o pão, crescer na compreensão desse mistério da Páscoa, e não somente crescer na compreensão, mas também viver de maneira cada vez mais profunda esse mistério e ajudar os irmãos que estão ao nosso redor a compreender e a viver este mistério. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.